Boa tarde, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Carlos, do Ministério Apostólico Tabernáculo de Deus. E eu vim trazer para você uma palavra de Deus para você nessa tarde, falando de alinhamento, falando de princípio e falando de propósito. Pastor, você diz que Deus mandou falar hoje para mim sobre alinhamento. Deus já falou para mim tantas coisas. Deus já falou para mim que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, mas alinhamento é a primeira vez que eu estou ouvindo essa palavra. Nós precisamos, queridos, estarmos alinhados ao céu. Nós precisamos deixar de vivermos o natural para vivermos o sobrenatural de Deus. Nós não fomos chamados, queridos, para viver o natural, mas para vivermos o sobrenatural de Deus. Ele diz na palavra dele a Jeremias, que antes que o mundo fosse formado, eu, Senhor, já tinha te formado. Gente, que palavra gloriosa. Antes que tudo isso fosse formado, antes que o mundo, a terra, as águas, os animais, antes que tudo fosse formado, Deus já havia formado a mim e já havia formado a você. Você talvez nunca parou para prestar atenção nessa palavra. Porque a gente entende que antes de tudo, antes de todos, Deus já havia formado um Carlos no céu. Um Carlos espiritual, um Carlos que vive lá as coisas celestiais, mas que também existe um Carlos aqui na terra, que sou eu, humano, limitado, que não consegue fazer o que tem que fazer porque vive no natural. Como existem muitos Paulos, Rogérios, Rose, feita lá no céu antes da fundação. E o que precisa urgentemente a igreja entender, essa geração entender, que nós precisamos nos alinharmos a este homem terreno, ao homem Carlos, que foi feito antes da fundação. E quando ele vir e acoplar o céu, o Carlos que está no céu, ao Carlos que está na terra, você vai começar a entender o sobrenatural de Deus. Porque às vezes, queridos, a gente acha que sabe tudo. A gente leva a nossa vida numa religiosidade, achando e acreditando nas informações que recebemos, que sabemos tudo. E Deus vem e te mostra que você não sabe nada. Aconteceu comigo. 40 anos dentro de uma instituição, achando que sabia tudo, às vezes mais do que os outros. E Deus diz assim para mim: olha, eu vou te mostrar que tu não sabe nada, que tu não conhece nada, porque eu sim sei, porque eu conheço tudo, tudo é meu. E eu vou te mostrar como é bom conhecer as coisas que eu conheço. Só que isso implica em você abrir mão de muitas coisas. Talvez uma posição ministerial que você tem. Olha, eu sou o pastor presidente. Eu sou o presidente da convenção X, da convenção Y. E Deus talvez queira que você abra mão dessas coisas que são humanas, para depender apenas exclusivamente dele.
Mas Ele não vai te cobrar nada, querido, que Ele não faça, o que Ele já fez. Se você lê as histórias dos reis na Bíblia, e até mesmo de reis que não eram da Bíblia, nenhum deles se entregou. Ao contrário, lutaram até o fim. Morriam, mas não se entregavam, porque um rei não se entrega. Mas ele, Rei Supremo, se entregou por amor a mim e por amor a você. Ele quebrou todo o protocolo, querido. Ele se entregou. Qual rei que faz isso? Nenhum. Ele abriu mão do seu lugar do lado do Pai no céu, gente, de uma posição de alto escalão, gente, filho de Deus, à destra do Pai. E ele abriu mão de tudo para que o propósito de Deus fosse realizado na vida dele. E às vezes Deus está requerendo de você abrir mão de algumas coisas. Você tem que sacrificar alguma coisa. Existem 3 palavras que talvez você leu a vida inteira, mas não conseguiu ver a revelação desta palavra. Lá em Levítico, ele fala de oblação, libação e incenso. Oblação é sacrifício de carne. Libação, sacrifício de sangue. E incenso era aquela gordura quando era queimada e subia para Deus como cheiro suave. Mas muita gente quer oferecer o incenso sem passar pela oblação e pela libação. Você não vai conseguir, porque é um processo. Deus trabalha como uma engrenagem, tudo certinho. Existe um processo. Quando Caim matou Abel, a Bíblia diz que o sangue de Caim, de Abel, caiu na terra e clamava. Clamava por quem, queridos? Clamava por Caim. E o sangue de Cristo também caiu sobre a terra. E a diferença é que o sangue de Abel, ele clamava por um Caim, mas o sangue de Jesus clamava por muitos Caíns, que somos nós. Você já sacrificou sua carne hoje? Você só pode queimar o incenso, querido, quando houver sacrifício. E muitas das vezes fazemos sacrifício de tolos. Às vezes subimos e descemos montes. Nada contra. Eu acho que você tem que fazer. Subimos e descemos, às vezes 3, 4 vezes ao dia. Mas não queimamos o incenso. Não adianta, querido, é sacrifício em vão. Sabe aquelas pessoas que sobem a escadaria da Igreja da Penha, de joelhos? Sobem, sacrificam, mas não queimam incenso. E quando eu falo, querido, de acoplar o que está no céu ao que está na terra, é alinhamento. A palavra diz que o Filho do Homem não encontrou lugar para reclinar sua cabeça. A palavra diz que a raposa achou o seu covil, os pássaros o seu ninho, mas o Filho do Homem não encontrou um lugar para reclinar sua cabeça.
E talvez seja essa demora dele ainda não estar voltando ou ter voltado. O motivo, querido, é simples: alinhamento. A Bíblia diz que ele é a cabeça da igreja. E a cabeça está onde, queridos? Está no céu. E o corpo somos nós, estamos na terra. Agora eu pergunto a você, quando você está com problema, você marido, que chega em casa e reclina sua cabeça no ombro da sua esposa, e ali você encontra conforto, você encontra refúgio. Você, filho, que às vezes está passando por um problema sério, encontra o ombro do seu pai para reclinar a cabeça. Você, pai, às vezes você encontra o ombro do seu filho para reclinar a cabeça. Mas o filho do homem não teve nem onde reclinar. Aí eu pergunto a você, se a cabeça está no céu, o corpo está na terra, se ele vir hoje, essa cabeça vir hoje, ele vai encontrar um ombro para ele reclinar a cabeça, perfeito, alinhado? Não vai. E é por isso que essa demora tão grande para ele voltar. Estamos presos a bobagens, estamos presos a coisas que vão passar, estamos presos, agarrados em locais, em paredes, em templos, em família, e tudo isso vai passar, porque é impossível o seu corpo ir numa direção e a sua sombra na outra. Não pode, tem que estar alinhado. E quando você se alinhar à vontade de Deus, você vai entender o espiritual de Deus. Muita gente diz hoje que eu, depois de 40 anos de crente, quase 18 anos de pastor, que eu vim para um ministério que desaprendi tudo. Dizem até que eu estou numa seita. Gente, o que eu falo hoje está na minha Bíblia, está na sua Bíblia, está na mesma Bíblia que você lê. Eu não estou falando aqui heresia. Eu só apenas encontrei uma forma de alinhamento em Deus para entender a sua palavra e a sua vontade. Reflita nessa palavra desta tarde, alinhamento. E mais uma vez eu vou te perguntar, se essa cabeça descer, o corpo está pronto? Será que nós vamos estar dando a ele o ombro para ele reclinar a cabeça? Pense que ele se entregou, que ele quebrou todo o protocolo humano, que rei nenhum se entrega, jamais. Mas ele se entregou. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa ter aí uma ótima semana em Deus, que você viva isso, querido, que eu estou vivendo agora. E essa coisa ela é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Isso que eu estou sentindo, ele não tem que aparecer num terno, numa gravata. Isso não tem que aparecer num anelão de formatura. Isso não tem que aparecer num diploma de seminário. Isso tem que aparecer em você. Deus quer filhos parecidos com o dele. Você sabe o que é isso? É uma coisa maravilhosa. Deus quer filhos iguais ao que ele tem. Como é que eu posso dizer que eu sou de Cristo se eu não me pareço com ele? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus.